Boa noite, irmãos. Sempre é um privilégio poder compartilhar a palavra com a nossa igreja. Essa noite o nosso querido pastor está lá na nossa congregação. É o grupo dele responsável pelo culto ali, e ele vai levar, está dirigindo ali o culto. E eu fiquei com a missão de substituí-lo aqui, né? E dar um intervalozinho na exposição de Gênesis. E hoje nós vamos meditar um pouco em duas parábolas. E eu peço que os irmãos fechem seus olhos, baixem suas cabeças, vamos orar e logo em seguida vamos ler a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de nos reunir aqui, ó Pai, para render louvores a Ti. Tu é o nosso Deus, Tu é o único Deus santo. E que a Tua palavra, Deus, fale aos nossos corações e que, ó Deus, diante dela nós possamos responder, ó Pai, com atitudes. Muito obrigado, Pai, por tudo que Tu tem feito. Muito obrigado pela Tua igreja reunida aqui, reunida na nossa congregação. E faz, ó Deus, com que nós possamos essa noite aprender mais de Ti. Essa é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 10, e depois nós vamos meditar um pouco nessas duas parábolas que são parábolas maravilhosas, ensinamento muito necessário para o nosso tempo. O evangelista Lucas, no capítulo 15, ele coloca assim a partir do verso 1, e vocês podem acompanhar comigo, por favor, nas suas Bíblias. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nessa noite nós vamos meditar um pouco nessa porção magnífica do Evangelho de Lucas, e que ela está registrada no capítulo 15, dos versos 1 até o verso 10. E nós vamos pensar um pouco em como Jesus, de forma simples, clara e objetiva, nos mostra como Deus se alegra quando um perdido é encontrado. Meus irmãos, esta é a mensagem contida nesses 10 versículos. O coração do nosso Deus se enche de alegria quando um perdido é encontrado. Meus irmãos, esse capítulo de Lucas destaca como o nosso Deus, como o nosso Salvador Jesus Cristo, ele é diferente daqueles líderes religiosos de Israel. Esse capítulo, com esses versos, apontam de forma clara, muito clara, cristalina, como devemos nos portar diante daqueles que ainda se encontram perdidos. Esse é o nosso papel. Irmãos, no capítulo 15, a grande mensagem que está contida nesse capítulo é a seguinte: a celebração no céu quando um pecador é resgatado. A celebração no céu quando um pecador é resgatado. É sobre isso que trata o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A celebração no céu quando um pecador é resgatado.
Meus irmãos, quando nós caminharmos pelo texto essa noite, o nosso coração, os nossos corações, eles devem estar atentos a essa verdade. Que verdade? Que Deus se alegra, Deus se regozija quando um perdido é resgatado por Ele. E nós, hoje, onde nós temos buscado a nossa alegria? Onde os nossos corações encontram alegria? Porque na simples leitura desses 10 versículos, nós já aprendemos que há celebração no céu quando um pecador é resgatado. E no seu coração, como você celebra? Como você se alegra? Ou quando você se alegra? Meus irmãos, nós sabemos que nós encontramos neste mundo, e isso é fato, nós vivemos aqui, nós convivemos aqui, nós sabemos que em várias situações na nossa vida, nós encontramos alegria. Em várias. Não é verdade? O dia que talvez nós casamos, o dia talvez que nós encontramos ou conseguimos um emprego, talvez o dia em que nós fomos aprovados em alguma seleção, talvez o dia em que o nosso primeiro filho nasce. Todos esses dias são dias de alegria. São dias de regozijo. Talvez quando nós sentamos e comemos juntos. Mas o texto de hoje, ele nos diz para nós olharmos a alegria e o privilégio que é celebrar com Deus quando um perdido é salvo, quando uma alma é resgatada. 10 versículos, uma mensagem central. O nosso Deus se alegra quando um perdido é resgatado. E nesse início, diante do que já foi lido, nós podemos perceber e já nos fazer a seguinte pergunta. É importante isso, nós já podemos perguntar, podemos olhar para nós mesmos e perguntar: será que após ler esses 10 versículos, eu tenho a mesma atitude ou a minha atitude está mais perto da atitude do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou a nossa atitude como cristãos hoje está mais perto da atitude dos fariseus? Essa é uma pergunta que já cabe aqui. Qual tem sido a sua atitude diante da alegria de ver que um perdido foi resgatado pelo nosso Senhor? Qual é a sua atitude? Será que você se iguala, ou se aproxima, ou tenta imitar o nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você começa a olhar para o perdido como os fariseus e como nós vamos observar durante a leitura e a mensagem? Meus irmãos, a nossa resposta para essa pergunta ela é fundamental. É fundamental que você se pergunte e responda qual tem sido a sua atitude diante da celebração e da alegria de quando um perdido é resgatado, quando a salvação de um pecador. Jesus ou fariseus? Meus irmãos, a minha petição essa noite, o que eu peço a Deus essa noite é que nós tenhamos, no final dessa mensagem, essa consciência, que após essa avaliação do nosso coração, essa avaliação da nossa postura, essa avaliação das nossas intenções, nos façam, se necessário, quem sabe, alterar a nossa realidade, alterar a nossa prioridade, alterar as nossas perspectivas. O texto é muito claro, o texto é muito bom. E como eu falei, meus irmãos, inicialmente, esse trecho do capítulo 15, porque nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele encerra 3 parábolas. Há 3 parábolas aqui dentro. Há 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola do dracma perdida. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, talvez uma das parábolas mais conhecidas. Mas hoje nós não falaremos sobre o filho pródigo. Hoje nós falaremos um pouco sobre a ovelha perdida e sobre a moeda ou a dracma perdida. E nós, essa noite, vamos nos debruçar e tentar analisar esses 10 versículos e perceber quanto ensinamento precioso do nosso Senhor Jesus Cristo está contido aqui
nesses 10 rápidos versículos. A primeira parábola, você vai ter aí 7 ou 8 versículos, 7 versículos. E a segunda, 3 versículos. A segunda é mais curta, a primeira é um pouco mais longa. Mas elas duas, elas têm, ou melhor, as 3 vão ter paralelos entre elas. E nós vamos olhar os paralelos que existem entre as 2 primeiras. Meus irmãos, Lucas vai caminhando e ele avança. E nós vamos primeiro trabalhar do verso 1 ao verso 7. E como tema ou ideia que a gente possa desenvolver do verso 1 ao verso 7, nós podemos observar que diante de uma religiosidade obtusa, Deus se alegra quando um perdido é resgatado. E aí, para nós fixarmos essa ideia, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, que diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Olha só. Há uma crítica aqui dos fariseus, dos mestres da lei ou dos escribas sobre os pecadores e os publicanos. Inicialmente, nós precisamos observar quem são essas pessoas que estão se reunindo para ouvir Jesus. Quem são aquelas pessoas, como diz o texto, que estavam se reunindo para ouvi-lo. Nós precisamos identificar esses personagens dentro do texto bíblico, porque é fundamental essa identificação para que nós possamos entender por que Jesus está usando esse tipo de ensino, ou esse formato de ensino que são parábolas. E aqui cabe uma paradinha, porque nós sabemos que há 3 grandes pontos, ou 3 grandes sessões dentro do livro de Lucas. Há uma sessão inicial, que é o prólogo, ou prefácio, em que vai ali mais ou menos do 1º capítulo até o 9º. E a partir daí, Jesus vai desenvolver várias parábolas, até aproximadamente o capítulo 21, e depois é a fase final, onde vai ter toda o martírio de Jesus e todo o desenrolar da ressurreição de Jesus. E nesse miolo, nessa seção do meio, encontram-se essas parábolas. E essas parábolas se encontram no ponto em que Jesus está desenvolvendo o seu ministério. Ele está caminhando pela Judéia, ele está ensinando, as pessoas param para ouvi-lo. E aqui, quando as pessoas param para ouvi-lo, ele usa esse formato de ensino. Esse formato de ensino. Parábolas, histórias. E é preciso, meus irmãos, é necessário que nós lembremos que parábolas, elas não são, e elas não estão aqui como histórias da carochinha. Lembram? Não é uma história tipo Chapeuzinho Vermelho contra o Lobo Mau. Não é a história, quem sabe, de os 7 porquinhos, 3 porquinhos, 5 porquinhos. A Luma me olhou ali. Não, não é, meus irmãos. Essas parábolas elas precisam ser encaradas como verdades ditas por Jesus. Não são histórias da carochinha para entreter alguém que ia ouvir Jesus. Elas são aqui usadas para que nós possamos aprender. Não são, meus irmãos, mera ilustração que pode ser contada de forma desapercebida ou desatenta. Quem olha as parábolas ou o ensino delas dessa forma, com certeza não está tendo a atenção que Jesus pedia daquelas pessoas que estavam ouvindo. Meus irmãos, nós precisamos olhar essas parábolas e perceber e levar em conta a época, a cultura, o lugar onde tudo aquilo estava se desenrolando. Não são meras histórias. Nós precisamos passar por esses textos e levar em consideração esses pontos que são importantíssimos. Meus irmãos, olhar para o texto e buscar o que essas palavras ditas por Jesus significam para aquele público daquele tempo
para a qual ele estava falando é o centro da forma como nós devemos ler as Escrituras. Quando você pega a sua Bíblia, quando você abre o Evangelho, você tem que olhar para o Evangelho, você tem que ler e começar a pensar, meu Deus, o que Jesus queria dizer para aquele tempo, naquele tempo, para aquelas pessoas, qual era a cultura que estava ali, quem eram os seus ouvintes. Isso é fundamental. As Escrituras não podem ser lidas de uma forma desinteressada, desapercebida, mecânica. Não é dessa forma. Meus irmãos, principalmente quando Jesus utiliza essas parábolas para ilustrar seus ensinamentos, nós temos que voltar nossos olhos. Nós não podemos nos enganar e acreditar que essas histórias são simplesmente superficiais, histórias simples, histórias para entreter alguém. Não. Achar isso é cometer um erro crasso. Crasso. Não olhe para as parábolas achando que são simples histórias. Não faça isso. Esteja atento ao que Jesus ensina em 10 rápidos versículos. Por quê? Porque talvez a nossa religiosidade seja uma religiosidade obtusa, quando o nosso Deus, ele se alegra, ele regozija, ele faz festa quando um perdido é resgatado. Jesus usa as parábolas para mostrar isso. Meus irmãos, os ouvintes de Jesus, aqueles que estavam ali para ouvi-lo, eles entendiam muito bem o que Jesus estava ensinando ali. Porque todo aquele cenário que Jesus desenha através das parábolas era muito comum, era cotidiano, era corriqueiro, era peculiar àqueles moradores da Judéia. Meus irmãos, a minha intenção essa noite, se Deus me permitir, é tentar apresentar aos irmãos de forma bem breve o contexto histórico, para que eu possa mostrar agora aqui, século 20, 2021, desculpa, século 21, 2021, agora, para nós, o que essas palavras de Jesus ditas ali representavam para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Não eram simples palavras, não eram meras palavras. Tudo que é dito por Jesus é prontamente entendido por aquelas pessoas que o ouviam. Tanto os fariseus, os mestres da lei, os escribas, como os publicanos e os pecadores aqui. Tanto um quanto o outro, tanto um que estava de um lado quanto o que estava do outro, eles entendiam o que Jesus estava ilustrando com as palavras. Eles entendiam o que Jesus estava contando com aquelas histórias. Meus irmãos, quando nós lemos o primeiro versículo e o segundo versículo, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Quando nós lemos esses dois versos, nós precisamos perceber que todo o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, ele será ministrado para aquelas pessoas que estão ouvindo. Tudo que está registrado nesses dois versículos e após esses dois capítulos está direcionado para aqueles que estavam ali se reunindo e ouvindo a Jesus. Esse é um ponto fundamental que precisamos observar. Aquele ensino de Jesus é direcionado para aquelas pessoas que o escutavam. É direcionado para aquelas pessoas que o escutavam. Ele não estava falando ao vento, ele estava falando para aquelas pessoas. Meus irmãos, quem são essas pessoas que escutam Jesus? Os primeiros, fariseus e mestres da lei, como ele diz aqui, né? Eles odiavam publicanos e pecadores, eles simplesmente odiavam. Meus irmãos, esse é um fato que já vem registrado ao longo do livro de Lucas. Se nós voltarmos até o capítulo 5, se você voltar até o capítulo 5, do verso 27 ao 32, nós vamos observar como isso acontecia corriqueiramente entre aquelas pessoas que escutavam Jesus. Voltamos lá rapidamente lá no capítulo 5, do verso 27 ao 32. Olha só. O chamado de Levi. Olha como os fariseus, eles odiavam os publicanos. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria.
E disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres, os mesmos, mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, é a mesma ilustração que Jesus usa aqui. Na história de Levi, nós vemos a repetição agora nessas duas parábolas que Jesus traz. Mateus, Levi, era um publicano também, que foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. E vejam, Mateus era um publicano. E qual é a reação dos fariseus? Eles questionam da mesma forma. Eles questionaram, nesse caso anteriormente, da mesma forma. Meus irmãos, é interessante porque esses homens, os fariseus, eles são os homens que conhecem a lei. Eles conhecem muito bem a lei. E há um ditado antigo, um ditado rabínico, que esses homens diziam, e diz o seguinte, o ditado, olha só, não se associa um homem com o ímpio, nem mesmo para trazê-lo para a lei. Esses homens, eles seguiam esse tipo de ensinamento. Essa era a postura dos fariseus. Essa era a postura dos fariseus. Fariseus, meus irmãos, só gostavam de fariseus. Fariseus só conviviam com fariseus. A crítica desses homens a Jesus já era esperada, porque eles já tinham criticado. Eles já tinham chegado junto com os discípulos de Jesus e feito o mesmo murmurar, o mesmo questionamento. Esse homem come com pecadores? Esse homem come com publicanos? Para um fariseu, conviver com publicanos e pecadores era um problema seríssimo. Era uma falta grave. Meus irmãos, aqui é importante nós destacarmos que é necessário perceber como Jesus parava para mostrar o Evangelho justamente a essas pessoas que eram tão odiadas pelos pastores de Israel, pelos fariseus de Israel. E que havia um motivo claro para que os fariseus odiassem tanto os publicanos. E aqui nós observamos, e há uma pergunta que precisa ser feita, mas quem eram os publicanos? Quem eram os publicanos? Meus irmãos, os publicanos eram os cobradores de impostos. E quem eram os cobradores de impostos naquela época? Os cobradores de impostos daquela época, e por isso que é importante nós sabermos e buscarmos o contexto aqui histórico, eles eram judeus que trabalhavam para os romanos, cobrando impostos de outros judeus. Eles eram judeus que trabalhavam para um outro povo, cobrando impostos do seu povo. Olha só. E para piorar, esses mesmos publicanos, eles trabalhavam para gentios. Os fariseus olhavam e diziam, já não basta eles nos cobrarem os impostos, eles também trabalham para gentios. Eles extorquiam o seu próprio povo para entregar o dinheiro aos romanos. E para os fariseus e para aquele povo ali, os publicanos, eles eram os piores dos traidores. E por causa disso, eles eram considerados impuros. Eles não poderiam se relacionar com outros judeus. Esses eram os publicanos. Por conta da sua atividade. Os fariseus olhavam e diziam, não, Jesus, esse homem vai comer com esses traidores? Esse homem vai se sentar com esses impuros? Esse homem vai se sentar com esse que cobra impostos para extorquir o nosso povo? Como pode? E aí,
olhando para o cenário, nós descobrimos quem eram os publicanos, os primeiros personagens aqui. Mas agora a gente caminha um pouco no texto, e aí o texto vai falar também de um segundo personagem com quem Jesus comia e com quem ele tinha a sua mesa, que são os pecadores. E aí eu olho aqui e a gente, claro, pesquisa um pouco, vai procurar, mas quem eram os pecadores? Meus irmãos, os pecadores eram todos aqueles que não eram fariseus. Então pense assim, tudo que não é fariseu é pecador. E aí Jesus senta com essas pessoas. E os fariseus jamais se misturavam com pecadores. Jamais se misturavam com pecadores. Esses homens, meus irmãos, eles achavam que o fato de você conviver com um outro que não é um fariseu lhe torna impuro diante de Deus. Eles seguiam esse tipo de norma. Eles tinham esse tipo de teologia. Se você avançar um pouco e ir até o capítulo 19, versículo 7, você vai observar, no 19, 7... Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Jesus se hospeda na casa de um pecador. E quem é esse pecador do capítulo 19? Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano. Um cobrador de impostos. Jesus andava com essas pessoas. Jesus andava com essas pessoas para mostrar aos fariseus que essas pessoas precisam ser salvas. Que publicanos e pecadores precisam de salvação. Mas os fariseus, com uma religiosidade obtusa, eles não conseguiam ver isso. Era tosco. Era tosco, meus irmãos. Como esses homens viviam. Só um parêntese. Há uma passagem no Evangelho que diz que Jesus falando com esses homens, ele dizia assim, mas porque vocês dão dízimo de tudo, vocês dão o dízimo do coentro, do endro e do cominho. Lembram desse versículo? Esses homens, meus irmãos, eram homens que davam dízimo de tudo. Então pense um pouco, e para ilustrar, se eles tinham 10 feijões, 10 baguinhos de feijão comendo, eles tiravam um e davam de dízimo. Eles observavam essas coisas, eram coisas externas. E eles olhavam para os outros e diziam, tudo pecador, tudo publicano, não podemos nos misturar. É com essas pessoas que Jesus senta para ensinar o Evangelho. E aqui é importante nós pararmos um pouco e pensarmos se com a atitude dos fariseus é possível evangelizar alguém. Pare e pense um pouco. Com uma atitude dessa, você consegue evangelizar alguém? E eu acho que a resposta categórica é impossível você levar o evangelho para alguém com uma postura dessa. No entanto, o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra é que é necessário nós nos relacionarmos com as pessoas que talvez estejam excluídas do meio religioso, para que nós possamos anunciar o evangelho que resgata o perdido. No primeiro verso, nós sabemos quem são os publicanos. Nós já sabemos quem são os pecadores. No segundo verso, nós agora vamos dar uma olhadinha, porque aparecem os mestres da lei e os fariseus. Há algumas versões um pouco mais antigas que eles chamam também os mestres da lei de escribas. Esses homens eram homens da elite religiosa de Israel. Eles tinham uma postura altiva. Eles se achavam muito puros, muito santos, justos. Tão justos, eles tinham uma autojustiça que eles diziam, olha, nós não podemos nos misturar e contaminar se nós sentarmos à mesa para conversar ou comer com esses homens. Meus irmãos, abre um parêntese aí e pense um pouco. Se para esses homens era difícil conviver com pecadores e publicanos, imagina vocês sentar numa mesa para comer. Nosso pastor sempre destaca aqui o ato ou o fato de você sentar à mesa com esses homens ou com outras pessoas naquele contexto era uma atitude muito nobre. Você tinha muita importância quando você realizava as refeições. Era um tempo em que você sentava, conversava, tinha contato.
Os fariseus aqui, meus irmãos, olham aquilo e murmuram, e reclamam, e criticam, e dizem, esse homem senta com esses pecadores. Eles têm uma reação imediata. Isso revolta aqueles homens. É revoltante. Meus irmãos, mas aqui cabe o contraste, cabe observar como toda essa revolta e rejeição, ela tem, um outro significado para a forma como Jesus se expressa, para a forma como Jesus senta. Jesus, meus irmãos, conhece o coração de Deus, porque Ele é Deus. Ele sabe o que traz alegria ao coração de Deus. E quando Ele olha aqueles homens o criticando, Ele diz, olha, eu vou contar 3 histórias para vocês. 3 histórias magníficas, 3 parábolas magníficas, para mostrar para vocês como esses homens que pararam aqui para ouvir e criticar estão toscamente errados. O Evangelho vai alcançar publicanos e pecadores. E para aqueles que ouviram o Evangelho, também fariseus e escribas, ele vai confirmar a dureza do coração daqueles homens. Jesus diz, olha, eu sei o que traz alegria ao coração do meu Pai. Traz alegria ao coração de Deus. Meus irmãos, aquelas pessoas, elas entendiam exatamente do que Jesus estava falando. Quando ele ilustra com essa parábola da ovelha perdida, em que o pastor ele vai em busca de uma ovelha, ele deixa 99 e empreende essa busca a uma única ovelha. O que Cristo está nos demonstrando? Está nos demonstrando como Deus se preocupa com a salvação do perdido. Essa é uma dinâmica, meus irmãos, que é observada durante todo o capítulo 15. Nessas 3 parábolas, nós observamos essa dinâmica. Que dinâmica? Há um perdido que é procurado, que é encontrado, que é restaurado e que no final é celebrado. Você vai olhar isso do verso 1 até o verso final, que é o verso 32 do capítulo 15. Perdido que é procurado, esse perdido é encontrado, esse perdido é restaurado, e esse perdido, no final, é celebrado. A alegria de Deus, ela é expressa dessa forma. Perdidos encontrados, ou melhor, perdidos procurados, perdidos encontrados, perdidos restaurados, perdidos que são celebrados no céu quando são alcançados. É assim que Jesus alegra a Deus. Quando é que ou quando o coração de Deus se alegra? Quando um perdido é encontrado. Meus irmãos, eu vou abrir um parêntese rápido aqui. Há atributos do nosso Deus que eles são comunicáveis. Ele mostra para nós. Há uns não, há uns que são incomunicáveis. Quer ver um incomunicável? Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Quer ver um outro? Incomunicável. Ninguém é igual a Deus nesse ponto. Nosso Deus, ele é onipresente. Aonde você pensar, ele lá está. Nosso Deus, ele é onipotente. Tudo o que ele quiser, ele pode fazer. Isso são atributos dele, que ele não comunica a nós. Mas aqui nós observamos um atributo que ele se comunica conosco. Nós ficamos alegres. Nós sabemos o que é alegria. Nós sabemos o que é regozijar, nós sabemos o que é festejar. Deus está comunicando aqui um atributo dele, está dizendo, olha, eu me alegro. E vocês sabem o que é alegria quando um perdido é resgatado. Cabe uma pequena reflexão aqui. Será que esse não era o nosso estado anteriormente? Nós estávamos perdidos. Nós fomos encontrados pela graça de Deus. E essa graça nos restaurou do nosso pecado. E então nós fomos celebrados como filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa semana, meus irmãos, nós passamos pelo nosso devocional. E qual era o tema? Adoção. Adoção. Nós somos filhos de Deus. Somos celebrados como filho dele. Não é simplesmente uma doutrina que é muito bem especificada dentro do nosso devocional. Não, é uma verdade, meus irmãos. Nós estávamos perdidos, fomos encontrados, fomos restaurados e hoje o nosso Deus, ele celebra no céu quando isso acontece, ele celebrou no céu quando nós fomos também e nós passamos por esse processo.
Nós éramos aquela ovelha. E o nosso Deus, bom pastor, foi lá, nos resgatou. E o que é que o pastor faz? Ele coloca a ovelha onde? Nos ombros. E ele leva de volta para o rebanho. E depois ele celebra. O verso 7 diz o seguinte, o verso 7 do capítulo 15. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender ou arrepender-se. Deus celebrou e se alegrou quando nós fomos resgatados por Ele. Quando Ele nos colocou no seu ombro, Ele celebrou. Quando Ele nos trouxe, Ele celebrou. Isso enche o coração dele de alegria. Meus irmãos, Jesus demonstra que essa religiosidade obtusa dos fariseus, dos mestres da lei, é totalmente diferente do que o nosso Deus faz com pecadores perdidos. Com publicanos, talvez. O desejo do nosso Deus, e ele faz isso, é que todos, que nenhum se perca. Isso é claro. Meus irmãos, se você for lá no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, em Ezequiel 33:11, olha só como o profeta Ezequiel registra a alegria do nosso Deus. Ezequiel diz o seguinte, diga-lhes, Deus diz para Ezequiel, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Esse é o prazer do nosso Deus. Voltem-se dos seus maus caminhos, se arrependam. Por que iriam morrer, ó nação de Israel? Por que você vai morrer? Volte, o meu prazer é que você volte, o meu prazer é que você se desvie dos seus maus caminhos. Isso me dá alegria. Deus está dizendo, olha, eu não tenho prazer na morte do pecador, eu não tenho prazer na morte do ímpio. É isso que o profeta Ezequiel está dizendo aqui, é isso que o nosso Deus deseja. É isso que ele providencia em Cristo para nós. Jesus sabia disso. Meus irmãos, diante de tão grande salvação ofertada a nós, será que nós nos orgulhamos com a oportunidade de compartilharmos o Evangelho que resgata o perdido? Ou temos nos portado como os fariseus, que do alto do seu intelecto religioso não poderiam se misturar com os pecadores e publicanos? Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a nossa iniciativa? Como nós temos olhado para isso? Meus irmãos, todos precisam de salvação. Todos carecem do resgate divino. Meus irmãos, há pecadores ávidos por salvação. Desorientados talvez como aquela ovelha. Buscando, meus irmãos, em soluções, mentiras. Quantas mentiras nós observamos hoje que são contadas? Vendendo uma falsa solução, vendendo um falso resgate. Qual o nosso compromisso? O nosso compromisso, meus irmãos, como bons filhos de um Pai amoroso, é que nós propaguemos a única mensagem que pode trazer salvação ao perdido. E que mensagem é essa? Que boa nova é essa? O Evangelho de Jesus Cristo. Que Cristo veio ao mundo um dia, que Cristo morreu por pecadores, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje Ele está à destra do Pai. E todo esse movimento que o nosso Deus fez em nossa direção foi justamente para que perdidos, para que pecadores fossem achados. Que nós tenhamos compromisso sempre com isso. Meus irmãos, no entanto, para nós podermos compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, é necessário que nós paremos. É necessário que nós nos relacionemos com pecadores, como fez o nosso Jesus. E esse relacionamento, meus irmãos, não é um relacionamento para se contaminar, mas é um relacionamento para trazer luz e direção. Trazer luz e direção. Há pessoas
no nosso meio, com as quais nós convivemos, que estão perdidas e precisam de orientação, perdidas e precisam de salvação. E a salvação, só há salvação em Cristo. Não há salvação em outro local, somente em Cristo. Mas o texto avança. Então nós já sabemos que Deus se alegra quando um perdido se arrepende e ele é resgatado. Mas do verso 8 ao verso 10 há uma segunda parábola que é contada. E agora nós vamos analisar essa segunda parábola diante dessa ideia de que o céu celebra quando um pecador é resgatado. E que diante daquela religiosidade obtusa daqueles fariseus, Jesus sabe o que traz alegria ao coração de Deus. E como segundo ponto, nós vamos ter o seguinte: diante de uma religiosidade obtusa, os céus se alegram quando um perdido é resgatado. E eu justamente repeti para que isso fique claro: Deus se alegra e depois os céus se alegram também. É o final, é o ápice no verso 10. Não é isso que diz o verso 10? Eu digo da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O verso 10 e o verso 7 são declarações muito nítidas, muito cristalinas de como a alegria quando um pecador é resgatado. Meus irmãos, Jesus reforça o seu ensino nessa segunda parábola, do verso 8 ao verso 10, porque é um texto pequeno, é um trecho pequeno, então nós vamos ler e já vamos, se Deus permitir, finalizando. Mas olha só o que diz do verso 8 ao verso 10. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é a segunda parábola que Jesus conta ali para aquelas pessoas que o ouvem. Fariseus, escribas, publicanos e pecadores estão ouvindo a segunda parábola. Meus irmãos, aqui surge uma nova personagem, que é uma mulher, na história que Jesus está contando. Essa mulher, ela perde sua moeda, aqui é colocado, ou dracma, porque antes nós vimos um pastor perdendo uma ovelha em 100, e agora nós vemos uma mulher perdendo uma dracma em 10. Está vendo? Você percebe a mesma dinâmica. Na próxima parábola, nós vamos ter um pai perdendo um filho em 2. A dinâmica se repete. São 3 parábolas que se completam. O ensino aqui é muito claro. Quando um perdido é encontrado, os céus se alegram. Os céus se alegram. Meus irmãos, como eu falei anteriormente, para os ouvintes de Jesus, soa extremamente familiar tudo aquilo que ele estava ensinando através daquelas 2 histórias. E o foco central da mensagem desse capítulo é a celebração no céu quando uma alma é salva, quando um pecador é resgatado. E agora eu quero que você imagine um pouco, você pense um pouco em uma mulher judia que possuía 10 moedas. Essas informações aguçaram a minha curiosidade. Eu fiquei pensando assim, puxa vida, era uma mulher que tinha 10 moedas. E aí eu fui procurar quanto valia uma dracma, né? Qual era o valor dessa moeda? E geralmente, meus irmãos, essa dracma ou essa moeda, ela valia o salário de um dia. Era uma diária. Então, se você vai fazer uma diária, você ganhava uma dracma. Para aquele contexto, uma dracma era muito importante. E claro, se eu tive curiosidade de descobrir quanto que valia uma dracma, outros tiveram mais curiosidade do que eu. E eles atualizaram o valor da dracma aos nossos dias. E uma dracma, ela hoje corresponde a 16 centavos de dólar. Então, uma dracma daquele tempo, 16 centavos de dólar, câmbio, para cima e para baixo, 83 centavos de real. Beleza? Então, faça a conta aí. 16 centavos de dólar, né? Câmbio, 83 centavos de real. Meus irmãos, uma dracma equivalia a 83 centavos de real. Não era nem R$1 hoje. Para nós, aparentemente,
século 21, né? Esse valor pode parecer irrisório, né? Mas para aquela mulher, uma mulher judia, no tempo de Jesus, era muito valioso. Naquele contexto que aquela mulher vivia, dentro de uma casa, em uma vila, e ela perde a moeda numa noite. Ah, aquela moeda significava muito. Ela tinha muito valor. Talvez aquela moeda, meus irmãos, fosse a poupança daquela mulher de muitos anos. E ela empreende uma busca àquela moeda. Ela vai em busca daquela moeda. Ela sabe o valor daquela moeda. E claro, nós não temos como não comentar. É importante nós fazermos um comentário aqui sobre a personalidade, e muitos homens aqui vão concordar comigo, sobre a personalidade de uma mulher determinada em encontrar alguma coisa perdida. Né? Pense comigo aí, uma mulher determinada a encontrar uma coisa perdida. Meus irmãos, eu tenho 2 mulheres em casa. 2. E eu sei bem o que é uma mulher determinada a encontrar algo que foi perdido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vira e mexe, eu escuto uma frase famosa. Homens não sabem procurar nada direito. Né? Você já escutou essa frase assim? Eu já escutei algumas vezes. Homens não sabem procurar nada direito. Aqueles desatentos, né? Eu nunca perdi nada. Né? Mas os desatentos normalmente escutam. Meus irmãos, eu já perdi muita coisa. E a gente escuta essas... De vez em quando, a gente escuta essas frases. E aqui era uma mulher determinada a encontrar algo. A minha mulher, ela tem uma outra frase também, mas aí ela já usa com menos frequência, quando eu perco alguma coisa. Ela diz, olha, se eu for aí encontrar, eu vou arrancar. Aí ela complementa, um braço, uma cabeça, alguma coisa. Mas essa mulher aqui, meus irmãos, da parábola, ela está determinada a encontrar aquela moeda. Ela não mediu os esforços. Quer ver? Acompanha comigo quando ela diz assim, ó, ela acende uma candeia, ela varre a casa e procura atentamente. E ela procura até encontrar. Não é isso que diz o verso 8? Meus irmãos, há um comprometimento daquela mulher em encontrar a moeda. Meus irmãos, aqueles homens, aquelas pessoas que escutavam Jesus contando aquela história, aquela parábola, elas sabiam o valor de uma dracma. Aquelas pessoas também sabiam como era a alegria de encontrar algo que estava perdido. E quando se encontrava algo que estava perdido, aquilo era celebrado, era divulgado, era festejado. É justamente o que essa mulher da parábola faz. O que ela faz? Ela chama as amigas dela e diz, olha, vamos, venham se alegrar comigo, venham festejar comigo. Por quê? Porque eu encontrei aquela dracma que eu tinha perdido, depois que eu varri, depois que eu procurei, depois que eu olhei na fenda, depois que eu levantei um armário, depois que eu fiz um escarcéu aqui, eu encontrei a minha dracma, que estava perdida e que era importante para mim. Meus irmãos, então Jesus, depois dessas 2 ilustrações magníficas, ele, de forma sublime, ele dá uma martelada final nos fariseus. E ele diz, eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, na cabeça daqueles homens, eu acredito que houve uma explosão, porque eles jamais poderiam conceber um Deus que se alegra na salvação de um impuro, num Deus que se alegra na salvação de um pecador. Considerar o fato de um pastor ir procurar uma ovelha, legal. Daquela mulher empreender, busca aquela moeda, também. Eles achavam até, legal. Mas eles olharem e Jesus virar para eles e dizer, olha, esses pecadores, esses publicanos, essas pessoas que vocês excluem, é justamente na salvação dessas pessoas que Deus se alegra.
É justamente na salvação dessas pessoas que Deus se alegra. É a mesma dinâmica da primeira parte. Perdido que é procurado, que é encontrado, que é restaurado e que no final é celebrado. O nosso Deus celebra quando um pecador é resgatado pela graça dele. Ah, meus irmãos, nosso Deus se alegra. Meus irmãos, não há religião que nós podemos ou que nós possamos comparar ao cristianismo. Não há. Não compare. Não há. Um Deus que se move em direção ao perdido. Um Deus que se move em direção à sua criatura e diz: olha, eu vou te buscar, eu vou te resgatar. É um Deus que busca pecadores, porque um dia ele elegeu esses pecadores eternamente e que paga um preço que ninguém poderia pagar para resgatá-los. Um Deus que vai encontrar seus inimigos e torná-los seus amigos. Pense nisso. Um Deus que vai buscar seus inimigos, ele vai encontrar seus inimigos e vai torná-los seus amigos. Não é isso que está registrado em Romanos 5? Olha só, no capítulo 5 de Romanos, há o seguinte registro. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio de Cristo, por meio dele. Aí é que eu quero o destaque, meus irmãos. Romanos 5, de 5 a 11, olha só. Deus se movendo em nossa direção. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Deus veio atrás dos seus inimigos para os torná-los amigos através do sacrifício de seu Filho. Um Deus que vai em direção aos seus inimigos e os torna seus amigos. Um Deus que prepara casa para aqueles que não mereciam casa, não é isso? Eu vou para o Pai e lá vou preparar um lugar para vocês. A dinâmica segue. Estávamos perdidos, fomos buscados, fomos encontrados, fomos restaurados e somos celebrados no céu. Jesus sabia o que alegrava o coração do Pai, mas os fariseus, eles não sabiam. Sabe por quê? Sabe por que eles não sabiam? Porque eles não se importavam com os pecadores. Meus irmãos, essa noite a gente não tem como sair daqui sem se perguntar: temos alegrado o coração de Deus? Temos buscado levar o Evangelho a pecadores que precisam se arrepender? Temos buscado a mesma alegria dos anjos, quando Deus procura, encontra, restaura e celebra a remissão de um pecador? Meus irmãos, os anjos, eles celebram na presença de Deus quando um pecador é restaurado. Se você tiver um tempinho essa semana, leia o capítulo 4 de Apocalipse. E ali há uma grande celebração diante de Deus. E essa celebração ela vem sendo realizada ao longo das eras e eras e eras. A descrição da festa no céu está ali contida no capítulo 4 de Apocalipse. Se você tiver um tempo, leia. É dessa alegria e é essa alegria que Jesus conhece. Meus irmãos, como tem sido a nossa agenda
como quando se fala em recuperação de pecadores, em buscar pecadores? Será que nós temos anotado certinho na nossa agenda um tempo tirado ou se envolvido de forma intencional em propagar o evangelho que resgata, o evangelho que busca? E qual é o nível? Isso é interessante. Como é que está teu coração quando você sabe ou escuta ou chega aos teus ouvidos a notícia de que um remido foi resgatado? Você se alegra realmente ou você simplesmente entrou no modo automático? Né? Mais um. Não. O nosso Deus, ele celebra quando um pecador é resgatado. Eu tenho me interessado em propagar o evangelho ou não? Ou eu não me importo com pecadores? Ou eu olho para eles como impuros, que não merecem nem sentar e comer com eles? Esses eram os fariseus. Esses não devemos ser nós. No início eu falei que há necessidade de uma resposta diante dessas considerações que são colocadas por Jesus. Diante desses ensinamentos. São ensinamentos sérios. Está vendo como não é uma simples história para entreter alguém, mas é o conteúdo do Evangelho de forma clara sendo exposta àquelas pessoas que ouviam Jesus. Finalizando, Jesus sabia como era o céu. Ele tinha a real dimensão do que acontecia e acontece nos céus hoje e acontecerá por toda a eternidade. Ele sabia que os anjos de Deus celebravam a glória de Deus. Jesus sabe que essas histórias, essas parábolas que ele está contando, são a descrição do que acontece no céu quando um perdido é encontrado. E sobre nós, hoje, 2021, recai uma responsabilidade muito maior. Sabe por quê? Porque nós também sabemos. Por que nós sabemos? Porque eu acabei de falar. Apocalipse 4 descreve exatamente a celebração que acontece no céu. E eu encerro, meus irmãos, lendo um hino do cantor cristão, um hino antigo, que eu, quando lembrei do hino, preparando e estudando, eu lembrei do hino e eu disse, eu não sei se é, né? Eu vou até pesquisar mais um pouco, mas provavelmente o hino deve ter, a pessoa que escreveu ou que compôs o hino deve ter composto depois, ou feito a composição depois que leu o capítulo 15. Eu acredito, não sei se isso é verdade, mas assim é claro e é notório e chamou minha atenção como esse hino ele é uma descrição clara do capítulo 15 de Lucas. E olha o que diz o hino. Que belos hinos cantam lá nos céus, pois do mundo o filho mal voltou. Vede no caminho o bom pai abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus. A segunda estrofe diz o seguinte: que belos hinos cantam lá nos céus, e que já se reconciliou a alma revoltosa que, submissa a Deus, convertida, o mundo abandonou. A terceira estrofe e última diz: arrependidos, hoje festejai, como os anjos fazem com fervor. Ide pressurosos vós e anunciai que se resgatou um pecador. Que diante de tudo que foi falado, meus irmãos, nós possamos, como filhos obedientes, que se comprometem a alegrar o coração de Deus, nos importar com pecadores que precisam de arrependimento, que precisam ser recuperados por um Deus que celebra no céu quando uma alma é salva, quando um pecador é resgatado. Essa noite, meus irmãos, nós teríamos muito mais para falar, mas hoje é isso que o Senhor nos ensinou com essa tão rica porção
da Escritura. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus, porque ela ilumina as nossas mentes, porque ela é lâmpada para os nossos pés. E que diante da Tua palavra, Deus, nós possamos, como bons filhos, responder de forma, Pai amado, a propagar o Teu santo evangelho. E que o nosso coração, Deus, se alegre contigo quando um remido é resgatado. Que nós possamos nos alegrar como os Teus santos anjos, ó Pai. Aí no céu, louvam a Ti, dizem santo, 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 todo o tempo, Pai. Que nós possamos, ó Deus, lembrar que a nossa missão, ó Deus, é levar o Teu santo evangelho àqueles que estão perdidos, àqueles que estão desgarrados. E com a iluminação, ó Pai, da Tua palavra e com a Tua graça derramada, Deus, eles possam ser resgatados e trazidos para o reino da Tua maravilhosa luz. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Cuida da gente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.